Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana na cidade de Curitiba. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a primeira fase do ciclo da compulsão sexual, que é a fase de dormência. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que, se você gosta de assuntos de saúde mental, de sexologia, de qualidade de vida, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, vou falar para vocês um pouco sobre a fase de dormência do ciclo da compulsão sexual, que é também o ciclo da dependência de pornografia. Num vídeo anterior eu comentei sobre as 6 fases da compulsão sexual, comentei rapidamente sobre cada uma das fases e agora nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre aquela que a gente considera a primeira fase do ciclo, que é a fase de dormência, né? Então o que é a fase de dormência? A fase de dormência é aquele período em que a pessoa está aparentemente livre de exercer essa compulsão sexual. Ela sente como se tudo estivesse em ordem, ela não se sente com necessidades sexuais compulsivas. Então, aparentemente, tudo está em ordem. Algumas pessoas estão nessa fase de dormência porque elas substituem comportamentos sexuais, a compulsão sexual, por outros tipos de compulsão. Então, a pessoa pode estar transitoriamente com uma compulsão, por exemplo, por comida, ela pode estar mergulhada no trabalho, né, num comportamento que a gente chama de workaholic, de viciada em trabalho. Algumas pessoas adotam atividade física, muita atividade física, outras pessoas vão para o álcool, né? Então acabam substituindo a compulsão sexual por álcool. E muitas vezes, quando elas estão nessa condição, elas acham que a compulsão está sob controle, porque elas acabaram fazendo uma substituição, muitas vezes de um modo inconsciente, e não percebem que isso está acontecendo. Então elas permanecem nessa condição, com a sensação de que está tudo bem, só que fase de dormência é uma coisa muito diferente de recuperação da compulsão sexual. Então, muitas pessoas que estão nessa fase confundem, acham que estão recuperadas quando na verdade estão na dormência. E a dormência, a fase seguinte da dormência é a fase dos gatilhos, né, que tiram a pessoa da dormência. Então vamos falar um pouquinho a respeito da fase de dormência para cada mecanismo que conduz à compulsão sexual. Se vocês estiverem lembrados, em vídeos anteriores eu falei sobre 3 mecanismos, né, 3 caminhos que conduzem à compulsão sexual. Então falei sobre aquela compulsão sexual e a própria dependência de pornografia, que acontece através da oportunidade, né, onde a pessoa começa a vida sexual já com muito acesso à pornografia. Então ela tem muita facilidade de acesso. Então a gente chama assim de veículo de oportunidade. A pessoa teve a oportunidade de acessar muito e acabou gerando uma dependência de pornografia, ou em função já de certas dificuldades, ela acabou se tornando uma compulsiva sexual. Aí nós temos a compulsão sexual induzida por trauma na infância, e a compulsão sexual induzida por problemas de apego inseguro, né, que são também problemas vividos na infância. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem vídeo a respeito no canal. Então eu vou falar para vocês sobre a fase de dormência, começando pela fase, né, quando a pessoa tem oportunidade. Então ela tem uma compulsão que se originou através de ter oportunidades de muito acesso a conteúdos pornográficos, a muito acesso a sexo. E essas pessoas, normalmente a fase de dormência delas é uma fase curta, porque nós vivemos numa sociedade onde o apelo sexual é o tempo todo, é muito frequente. Nas redes sociais, o tempo todo tem algum tipo de conteúdo que apela para o sexo e apela para algum grau de pornografia.
As novelas, o tempo todo tem conteúdos, assim, pegar as novelas assim, do horário das 8 ou 9 horas da noite, a maior parte do conteúdo ali, ou boa parte do conteúdo das novelas remete para sexo, cada vez mais para pornografia, inclusive, do que para sexo apenas. E o cinema, né? O cinema também explora muito isso. Então, é difícil para a pessoa que sofre da compulsão induzida por oportunidade, inclusive é difícil para o compulsivo em geral, para os compulsivos em geral, qualquer tipo de mecanismo que gerou a compulsão, é difícil para a pessoa não se deixar sair da fase de dormência facilmente, porque ela tem muita facilidade, é muito estímulo, é muita possibilidade de gatilho. Então, mas as pessoas que chegaram nessa condição através da oportunidade, que muito cedo começaram a acessar pornografia, muito cedo começaram a ter sexo variado, um cardápio variado de conteúdos sexuais, de atividade sexual, elas vão ter assim, essa dormência quebrada por gatilhos inúmeros, né? Até um outdoor ali na esquina com uma foto sensual pode despertar essas pessoas da dormência e servir de gatilho para tirar da dormência. Quando a gente vai para as pessoas que têm a compulsão, como o motor da compulsão, né, como motor da compulsão, traumas vividos na infância, então essas pessoas elas podem estar temporariamente na dormência, mas elas são muito frágeis, é muito fácil tirá-las da dormência, por quê? Porque elas têm cicatrizes emocionais de experiências traumáticas de infância, de violência, de abuso, e essas cicatrizes emocionais fazem com que elas tenham muita dificuldade de regular estados emocionais, tanto de baixa excitação como de alta excitação sexual. Então elas também acabam ficando muito sujeitas a sair da fase de dormência em algum momento. Então, se elas estão numa fase de vida em que nada está mexendo com essas condições de regulação emocional, elas acabam se mantendo na dormência. Quando alguma coisa interfere fortemente na capacidade delas de regulação emocional, de autocontrole, elas acabam saindo da dormência, né? Então, essas questões de caráter emocional mais pesado, assim, acabam tirando a pessoa que tem a compulsão induzida por trauma da fase de dormência. E quando a gente pega as pessoas que têm como motor da compulsão apego inseguro, problemas de apego, que também remetem à infância, essas pessoas costumam ficar mais na fase de dormência numa época em que elas estão, por exemplo, num relacionamento novo. Então ali tem muita novidade, tem muito amor, tem muita troca de afeição, de carinho. Aí o que acontece? A pessoa, aquele problema de apego, aquele medo de solidão, aquele medo de rejeição, aquele medo de abandono que essas pessoas têm, está sendo suprida pelo novo relacionamento, então elas estão na dormência, elas estão ali, vamos dizer assim, estão tranquilas, e aí o motor da compulsão fica desligado. Quando elas sofrem no relacionamento um revés, um problema severo, um término de relacionamento, elas podem imediatamente ter que lidar com estados emocionais difíceis. Como elas estão acostumadas a lidar com estados emocionais difíceis através de comportamentos sexuais, elas podem daí deixar a fase de dormência e acabar seguindo para a fase seguinte, né? Então, a fase de dormência, mais uma vez, é quando a pessoa está aparentemente fora do problema da compulsão, mas é só aparente, porque a pessoa continua tendo problemas de regulação emocional, ela continua tendo problemas de baixo controle de impulsos, e as situações gatilho tiram essa pessoa da fase de dormência e levam para a fase seguinte, e a fase que é o disparo dos gatilhos, né, que vai tirar a pessoa da fase da dormência, que eu vou falar para vocês no vídeo seguinte. Então, no próximo vídeo eu vou comentar com vocês sobre como funcionam os gatilhos, né, como que esses gatilhos, com mais detalhes, como que esses gatilhos tiram a pessoa da fase de dormência e acabam levando a pessoa para a fase que a gente chama de preparação, que é a terceira fase do ciclo da compulsão sexual e da dependência de pornografia.
ok? Então, agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.